Você está ouvindo Rádio Sindicom. Yara, deixa a gente começar, não é daquela forma como a gente sempre abre os nossos bate-papos aqui, né? A gente quer saber primeiro, né? Quem é a Yara Santos, o que a Yara Santos fez, onde ela trabalhou, quem é Yara Santos por Yara Santos, né? Porque as pessoas que trabalharam com você, né, Yara, anos e anos aí se dedicando ao sistema prisional, já te conhece, mas tem muita gente que acompanha agora pelo nosso aplicativo, uma média aí de 780 pessoas acompanhando pelo aplicativo, além também do Facebook e do YouTube, e as pessoas querem saber quem é Yara Santos, porque a gente divulga, né? Manda toda aí a publicidade e o pessoal quer saber quem é Yara Santos por Yara Santos, hein? Bom dia novamente para você. Bom dia, eu quero agradecer essa oportunidade, né, ao Sindicop, que está me recebendo hoje. Eu quero agradecer também as pessoas que estão acompanhando para saber quem é Yara Santos. Bom, eu fui agente penitenciária durante 30 anos, eu iniciei minha carreira em 90, no Complexo de Mirandópolis, depois eu fui transferida para o CPP, o IPA de São José do Rio Preto, desculpa, e aí depois transformada em CPP, onde eu encerrei a minha carreira, né? Eu sou formada, eu sou bacharel em História, sou bacharel em Direito, tenho pós-graduação em Gestão Pública, e eu, até 2006, eu era apenas uma pessoa comum, né? Uma agente comum, que ia cumprir as suas funções e voltava para casa e a vida continuava. Mas em 2006 eu fui impactada, né? Durante aqueles ataques, nós acabamos por perder um amigo. Ele, no dia dos ataques, ele foi fuzilado, né, na frente da unidade. Ele não morreu do ataque, ele foi socorrido, ele foi para o hospital, ele se recuperou, e alguns dias depois, quando ele estava próximo a receber alta, ele teve uma embolia pulmonar e acabou falecendo. No dia que ele faleceu, faltava 2 dias para ele se aposentar, e isso me impactou terrivelmente. E aí, aquele véu que a gente tem nos olhos foi tirado. E aí a Yara começou uma lutinha pessoal, né? E aí as coisas foram acontecendo. Em 2014 nós tivemos a greve, né? Que eu acabei atuando de uma certa forma, e foi no crescente. 2015, até fui muito combativa com o Daniel Grandolfo, tinha o greve geral, eu fazia vários questionamentos, fazia também críticas pesadas. Mas aí a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que a luta é de todos, que a gente tem que estar unido, que a gente tem que estar junto, né? Em 2015, eu achei que era necessário que nós estivéssemos mais próximos ainda. E aí eu chamei o pessoal para participar de um encontro estadual, né? Um encontro estadual dos agentes penitenciários do Estado de São Paulo. Eu organizei isso, foi em São Carlos, no Hotel Aruna. Nós estávamos esperando 300 pessoas, apareceram 30. E dessas 30 pessoas nasceu o MOVA. E o MOVA, ele é voltado, hoje o MOVA está acampado na AJUPESP. Nós trabalhamos em conjunto, a AJUPESP é uma associação jurídica, na qual o Tony Jupson é o presidente, e o MOVA atua dentro da AJUPESP. Esse atendimento é basicamente jurídico, voltado para a saúde mental, porque, como é sabido, o nosso trabalho, ele é um trabalho muito complexo, muito complicado, e ele acaba por atingir, né, muito a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental, os afastamentos que se dão, até que eu falo, né, existem uns questionamentos, tá metendo louco, tudo tal.
Não está metendo louco. Muitas das vezes, nós tivemos aí uma onda de suicídios, que é uma coisa que sempre me preocupou muito. E depois do nascimento do Mova, de lá para cá, que já são 8 anos, eu já atendi muita gente, seja na área jurídica, seja na área da saúde mental. Por que a Yara não fala sobre isso? Porque eu não tenho o direito de expor as pessoas que precisam de ajuda. Eu não tenho o direito de estar colocando. Esse é um trabalho que tem que ser feito, mas é um trabalho de bastidor. Não é um trabalho que você tem que dar publicidade, sabe? Você ajuda, você estende a mão, você tenta recuperar o seu amigo, você coloca ele de novo em condições de uma vida plena e ele segue. E eu não tenho que fazer publicidade disso. Então, foram mais de 2.000 pessoas atendidas até hoje, né? E estou nesse caminho de fazer um pelo outro, de estar ajudando. E depois dessa sequência, né, veio a Polícia Penal. Então, nós estivemos em Brasília, junto com o Sindicop, que levou, que é uma coisa que a gente tem que agradecer, que a gente tem que dizer que foi uma organização do sindicato, né, estive lá com o pessoal também, viajei. Então, é assim, a Yara é uma pessoa que vê a unicidade como solução dos problemas para a gente realmente desenvolver uma união. O pessoal fala que eu sou mãezona. Eu sou uma pessoa que abraça mesmo, que acolhe, mas eu também tenho um lado imbatível, entendeu? Eu também penso que a gente tem que lutar pelos nossos direitos, que a gente não tem que estar dividido, que a gente não tem que estar separado por... Né? É muito comum dentro do sistema estar separado plantonista de diarista, separado ASP de AEVP. Então, nós temos, assim, várias condições que acabam nos colocando em uma situação desfavorável porque nós não estamos juntos, porque nós não estamos trabalhando juntos. Aí vem a pergunta, por que a Yara resolveu se candidatar? Por que eu estou pré-candidato, né? Porque eu vejo o seguinte, nós conseguimos aí, né, chegar à Polícia Penal, mas ela tem que ser regulamentada, nós temos muita coisa para ser definida, batalhada. Até hoje, a nossa classe foi muito de apoiar delegado, PM, policial civil, policial federal, né? Essas pessoas nos chegam, assim, de uma forma amistosa, mas no fim das contas, lá no final das contas, eles acabam deixando para trás. Por quê? Não conhece o sistema, não vai até o sistema, não dá essa assistência necessária, né? E nós precisamos de muita seriedade, nós precisamos discutir as mudanças de uma forma muito, muito séria, e além de muito séria, com muita transparência. Eu sempre fui uma pessoa muito transparente. Eu acho que o que é de interesse do sistema prisional tem que ser discutido com a classe, com a categoria. E quando eu falo sistema prisional, eu não falo somente policial penal, ou antigamente ASP e AEVP. Eu falo de todos os servidores que estão inseridos nesse sistema, que são importantes, porque nós somos uma engrenagem, e se essa engrenagem perder um dente que seja, ela não funciona, ela não trabalha. E também temos os problemas, né, que são muitos, o déficit funcional, né, os assédios sexuais, os assédios morais, desculpa, uma série de coisas que tem que ser discutido mesmo muito claramente e buscar solução. Nós não temos só problemas, não é isso. Nós temos excelentes profissionais. Eu agora, nessa minha caminhada aí de pré-candidata, tenho conhecido pessoas excepcionais, né, pessoas com capacidade técnica além do necessário. E, assim, é muito gratificante você estar vendo que os seus colegas de trabalho têm uma gama de oportunidades e que devem ser aproveitados dentro desse sistema prisional. Eu aqui não quero levantar bandeira de secção, não é isso.
Mas hoje, dentro da SAP, nós temos 188 cargos ocupados por policiais militares, altos cargos, quando, na verdade, nós temos policiais penais competentes e que deveriam ter a oportunidade de assumir esses cargos de alto escalão. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que deve ser discutido, que eu acho que deve ser trazido à baila, e que deve trazer a oportunidade para quem está dentro do sistema desempenhando o seu trabalho, tenha essa ascensão. Então, a regulamentação da Polícia Penal, a lei orgânica, tudo isso são assuntos muito importantes e que nós devemos, sim, ter a oportunidade. Porque quer queira, quer não, a SAP é do servidor do sistema prisional. Nós somos os detentores da SAP por direito, só que, infelizmente, até hoje, isso ficou meio manco, né, como eu costumo dizer, não é 100% do servidor, quando deveria ser 100% do servidor. Então, a Yara é uma pessoa que crê em mudanças, a Yara é uma pessoa que crê em transparência, que crê em um novo momento para o servidor do sistema prisional. Essa é a Yara. Tá certo. Chegando para participar com a gente aqui também, o secretário do Sindicop, Carlos Neves. Carlos Neves, bom dia, tudo bem? Bom dia também à nossa pré-candidata aí, pois não? Bom dia, Carlos Vítulo. Bom dia, Carlos Eduardo Piotto. Bom dia, Yara. Seja bem-vinda à Rádio Sindicop e é um prazer tê-la aqui conosco, viu? Obrigada. Bom, dando continuidade, pré-candidata, hoje, quantas cadeiras na Lesp o seu partido, né, o Republicanos, ocupa? E qual é a previsão do número de deputados a serem eleitos? E qual a proporção necessária para que você seja eleita? Bom, hoje o Republicanos ocupa 6 cadeiras. A projeção é para que sejam 12 cadeiras. E o número necessário varia entre 54 e 60 mil votos para que ascenda a uma cadeira. Isso puro, né, sem ser o proporcional, que a gente ainda não teve acesso a essa informação. Certo. São 6 deputados? O Gil Maci, Sebastião Santos, o xerife... desculpa, são 4. Desculpa. Não, são mais. É porque eu olhei no site da Assembleia Legislativa e lá consta Altair Moraes, né? Gilmaci Santos, Jorge Wilson, né? O xerife do consumidor, o Edna Edna Macedo, Sebastião Santos e o Tenente Nascimento, não é isso? Verdade, desculpa, eu esqueci deles, verdade. 4, 5, 6, 7, 8, né? Isso, desculpa. Né? Porque eles participam a outros partidos, né? E agora são republicanos. Tudo bem, mas a questão que eu quero trazer é o seguinte, é em relação à Lei 1361 de 2021, que foi fruto daquele famigerado PLC 26, não é? Que no Sindicop e as outras instituições também combateram, e todas as instituições de servidores públicos combateram, que foi, na verdade, uma segunda etapa aí da reforma administrativa que trouxe tantos e tantos prejuízos, né, mesmo para os servidores, né? Instituiu aquela bonificação por resultados, revogou aquelas faltas abonadas, não é? Teve o valor do adicional de insalubridade, estabeleceu critérios rígidos, né? Inclusive para a concessão aí do abono de permanência, a bonificação baseada no desempenho, a extinção das faltas abonadas, enfim, uma série de coisas aí, né? De uma luta que foi travada, não é? Pelas instituições. Este projeto ele foi aprovado por 50 votos favoráveis contra 29. Bom, entre esses votos favoráveis estão os deputados do Republicano, né? Altair Moraes votou sim, Gilmaci Santos votou sim,
Jorge Wilson, do Consumidor, votou sim. Wellington Moura votou sim. Tenente Nascimento votou sim. Douglas Garcia votou sim. Edna Macedo e Sebastião Santos votaram pela obstrução. Não há aí uma contrariedade? A senhora fazendo parte de um partido, neste caso, que votou contra, em sua maioria, os servidores públicos e trouxe prejuízos para os servidores. Quer dizer, o que dá a impressão é que houve uma votação em bloco, né? Se a senhora estivesse lá como deputada pelos republicanos, também votaria contra os servidores, sendo uma servidora? Não, absolutamente não. Quando eu procurei partidos políticos para a minha pré-candidatura, né, a minha filiação, eu já sou filiada aos republicanos desde 2016, isso é uma história familiar, minha mãe foi vereadora aqui em Mirassol, ela estava no Republicanos e eu acabei acompanhando minha mãe, lá eu permaneci, eu fui candidata a vereadora na minha cidade na última eleição, eu fiquei como suplente, eu acabei não fazendo campanha por um problema familiar também, mas quando eu procurei a presidência do partido, o Sérgio Fontelas, que é o presidente estadual do partido, nós sentamos e conversamos e eu fui muito clara, com relação ao meu posicionamento enquanto servidora do sistema. Muito clara com a questão de privatização, que eu sou 100% contra, e muito clara também dizendo que, em questões em que envolvesse servidores públicos, e principalmente servidores do sistema prisional, e que fosse contrário, mesmo que fosse uma diretiva do partido, eu não poderia votar a favor, eu votaria contra. E eu perguntei a ele se eu teria essa liberdade para me manifestar pessoalmente. Porque uma coisa é você ter a fidelidade partidária, mas eu acredito piamente que você representando um setor específico, você tem realmente que levantar essa bandeira desse setor específico. E ele me disse o seguinte: você é livre para você votar da forma que você quiser. E isso foi uma das coisas que me fez continuar no Republicanos. Então, eu sei que eles votaram, é uma gestão anterior, mas eu tenho meu posicionamento pessoal. Então, o meu posicionamento pessoal é sempre defender o servidor, principalmente o servidor do sistema prisional. Então, não, por mais que tenha uma ideologia, a Yara tem um pensamento. Então, eu não posso dizer que eu vou defender A e B e chegar lá e fazer o contrário. Então, eu tenho, antes de mais nada, eu tenho a minha palavra, eu tenho o meu compromisso. E é isso que eu pretendo, se eu conseguir chegar lá, né? Então, em absoluto, eu jamais votaria contrário às pessoas que eu represento. Mesmo que isso seja de um interesse, mas o interesse é maior. Não importa. O meu compromisso é com determinadas pessoas. Porque eu acredito que um político, quando ele chega lá, ele está representando as pessoas. Ele está lá em nome daquelas pessoas que o elegeram. E é esse interesse que você tem que colocar em primeiro lugar, independente se você vai sofrer alguma sanção ou alguma coisa. Então, você assume essa postura e você mantém. Então, eu absolutamente votaria a favor dessas questões aí que prejudicaram tanto o servidor público. Tá certo. Daqui a pouquinho nós vamos fazer as perguntas do pessoal que está fazendo comentário aí, tá? Pode continuar fazendo, que logo na sequência a gente já vai apresentar. Agora, o Carlos Piotto trazendo para a gente aí a sua questão para a nossa pré-candidata. Piotto. Bom dia novamente, Yara. Yara, eu agora vou aos pontos mais específicos, né? Qual é o projeto? A gente viu a história, tudo, mas assim, especificamente, qual é o projeto seu para a categoria nossa e para os funcionários públicos em si, né? O que você tem em mente, caso você seja eleito ali, né? A gente fala da regulamentação, mas a gente sabe que o projeto de regulamentação não vai sair de um parlamentar, tem que sair do governo, né?
que a iniciativa é do governo. Então, assim, hoje em mente, o que você teria já assim planejado ali que né, além do apoio ali a todos os projetos que vai favorecer, mas algum projeto seu específico em mente? Olha, a partir do momento que nós somos polícia, né, aí você fala assim, projeto de lei que onera o Estado não pode. Mas a partir do momento que nós estamos policiais penais, eu acredito que o alinhamento com o que é de polícia civil, polícia militar, que nós consigamos chegar lá, né? Vou citar um exemplo para você. O Vale Alimentação que nós temos hoje, que é uma coisa, né? A polícia recebe, não é Vale Alimentação, tem outro nome, desculpa. Auxílio alimentação, que é em torno de R$900. Não é muito, mas já ajuda. Então, que seja aplicado ao policial penal a mesma coisa que é aplicado ao policial militar, tá? Nós temos também alguns projetos que falam da mudança. Vamos lá. Apresentar. Hoje, a Secretaria da Administração Penitenciária tem a EAP. Eu acredito que na lei orgânica seja necessário, venha trazendo o ensino superior ao servidor do sistema, né? Existe um projeto que era transformar a EAP, mas esse projeto está lá, esquecido, engavetado há muito tempo, né? Transformar a EAP em uma faculdade, com subsídio e convênio do governo, e o servidor que entrar para fazer isso, ele ter direito a cursar essa faculdade. O curso de formação seria o nível superior. Isso eu acho importante, você trazer isso. O próprio Estado dá essa condição para o servidor. Mas você já precisa anteriormente ter isso. A gente faz um projeto de lei em que o servidor que entre lá sai um tecnólogo, 2 anos, ele sai formado nisso, com a capacitação. E essa capacitação, sem a diferenciação que existe hoje, porque o ASP tem uma formação, a EDP tem outra formação. Então, vamos dar esse suporte ao tecnólogo em segurança, mas com todos com todas as engrenagens necessárias para que ele saia de lá formado e que ele consiga, com isso, exercer a sua função. Então, assim, e outra coisa, lutar para que todos esses assuntos que foram ditos pelo Vitolo, que foram tirados, sejam devolvidos ao servidor. Mas é uma reforma administrativa e ninguém vai mudar. Você tem que mostrar por que isso é importante. Você tem que trazer argumentação e dizer por que todas essas coisas que foram retiradas, né? Vamos falar especificamente do desconto dos aposentados. Você já pagou isso a vida toda. Se existe uma ingerência ou uma má gestão a respeito disso, você tem que estar lá readequando. É o Estado que tem que fazer isso. É responsabilidade do Estado. Então, você vai conversando. Eu estou pré-candidata, eu tenho conversado bastante com o pessoal do meu partido com relação ao sistema prisional. É uma coisa que eles desconhecem, que eles não sabem, né? A fundo, na profundidade dos problemas que a gente enfrenta. E eu já tenho, assim, fomentado, junto aos deputados estaduais e junto aos deputados federais, algumas questões que eu ainda não posso trazer, porque elas ainda não se concretizaram, mas que elas irão. E se elas acontecerem agora, como eu acredito que vão, vai impactar de uma forma muito positiva, não só no estado de São Paulo, mas como no Brasil inteiro, porque eu tenho falado com eles da necessidade, né, dessa mudança, que o servidor tenha a resposta, que traga para ele alguns benefícios, inclusive o bônus. Mas isso não é possível sim, e nós estamos trabalhando para isso. Eu devo, nos próximos dias, até o final do mês, trazer um projeto de lei, né, que vai ser apresentado, que eu pedi para que fosse feito isso. Ainda não posso dizer, porque ele ainda não aconteceu, mas dia 16 eu viajo, eu vou a Brasília, e ele é em espectro federal. Mas isso não vai acontecer aqui. Vai acontecer.
Eu, Piotr, devo publicar nos próximos dias todas as minhas propostas de projetos, tá? Elas vão ser registradas em cartório. Depois do dia 16, a gente vai poder trazer claramente todos esses projetos. Você sabe que numa pré-campanha as coisas são meio complicadas para você falar especificamente do que você vai fazer, o que você vai fazer. Assim que tiver, a partir do dia 16, em que vai ser, a homologação vai estar correta, em que eu vou estar realmente confirmada como candidata, aí nós vamos trazer o que está registrado em cartório, todos os projetos, vamos dar publicidade. Então, eu espero que aguarde um pouquinho. Especificamente, eu não posso falar claramente agora, mas a partir do dia 16, eu vou dar publicidade a isso, ok? Mais uma pergunta, Yara. Primeiro, só um comentário. O partido seu tem bastante conhecimento com as questões de presídio, porque 4 deputados ali são ligados à Igreja Universal e eles fazem um trabalho ativo dentro dos presídios, né? Nós sabemos disso. O Milton Vieira faz, mas eu tô falando para você... Estou falando assim, que eles são bastante ligados ali, eles fazem esse trabalho ativo ali, você sabe disso, que tem até uma divisão lá, chama Universal dos Presídios, que eles fazem esse trabalho ativo, então eles conhecem um pouco a rotina, né? Eles sabem o que está acontecendo, apesar de ser mais ligado aos presos, você sabe que eles fazem algum assistencialismo também para os agentes. Essa que é a diferença, Piotr, essa que é... Esse é um comentário só. Agora uma pergunta assim, né, um pouquinho mais com trato político. Yara, eu queria saber o que você faria, né? Hoje nós temos aí 3 candidatos, e eu acho que nós acreditamos que um desses 3 vai ser eleito, né? Que é o Haddad, em primeiro nas pesquisas, o Tarcísio, que é do seu partido, em segundo, e em terceiro a gente tem o governador Rodrigo Garcia. Sim. Nós sabemos que todos os deputados hoje ali que estão no PRB são amigos do Rodrigo Garcia ali, a maioria, tudo votaram junto com o Dória e com ele. Então, em caso de vitória do Rodrigo Garcia, o seu partido teria um acesso fácil com ele. Agora, em caso de vitória do Haddad, tá? Em caso de vitória do Haddad, que a gente sabe que o PRB rompeu com o PT faz tempo, né? Apesar de ter, na época, hoje republicanos, na época PRB, ter apoiado a eleição do Lula em 2006, né? que inclusive deu protagonismo para o PRB na época, hoje republicanos, foi aquela eleição de 2006. Um governo do PT seja eleito com o Fernando Haddad, você eleita deputada, né? Eu queria saber como que seria essa aproximação sua, sendo que a gente sabe que muitos projetos desses que você falou, infelizmente, sem a chancela do governador, não passa, não aprova, né? A experiência que a gente teve aí. Queria saber como que seria essa tentativa sua com um governo que o seu partido seria oposição. Piotr, política em si, você vai fazendo de uma forma tranquila, né? Vai ser oposição? Eu acredito que, de qualquer forma, qualquer um dos 3 que sejam governador de estado, você precisa ter diálogo, você precisa ter um canal de diálogo. E por mais que seja oposição, você tem que ver, né? Vamos supor que seja o Rodrigo Garcia, tinha a proximidade do Republicanos, e eles saíram porque resolveram fazer uma chapa pura, né? Do Republicanos, mas agora acabou, né, tendo as coligações e tudo mais. Mas independente de quem seja o governador, que seja o Tarcísio, que seja o Rodrigo Garcia, que seja o Haddad, qualquer um deles, é uma questão de você sentar e dialogar. Eu não vejo isso como uma posição, porque não é do mesmo partido, que você não possa estar ali criando linhas, traçando aproximação. Não vejo essas dificuldades, não vejo, não vamos receber, não vamos, porque não é assim, nos bastidores não é assim que acontece. Nos bastidores as pessoas acabam se aproximando, os assuntos de maior importância, eles são discutidos, eles são alinhados. Então, assim, eu não vejo maior dificuldade, seja quem for o governador, de você estar apresentando propostas, de você estar apresentando projetos, de você estar conversando, porque é assim que se faz política.
Não é você ser combativo o tempo todo, porque você é oposição. Existem assuntos que devem ser tratados com a importância que se tem. Hoje, o sistema prisional é extremamente importante, a gente sabe da onda de violência que existe, a gente sabe da necessidade do combate ao crime, e quando isso acontece, acaba reverberando dentro do sistema. Então, se eu conseguir chegar, né, se eu conseguir chegar lá, eu não vejo problema em estar apresentando propostas, em estar procurando as pessoas, mesmo porque eu carrego dentro de mim aquilo que você, o não que você já tem, vai no diálogo para você buscar um sim. Então, não vejo, de verdade, maiores dificuldades, seja quem for o governador, seja quem for. Eu acho que a gente tem que estar tratando disso de uma forma séria, de uma forma clara, buscando resposta, buscando estar desenvolvendo um trabalho e que seja positivo. É isso que eu imagino. Tá certo, tá aí. Estamos falando com Yara Santos, ela que é pré-candidata, né, a deputada estadual, e ela é policial penal aposentada. Hoje está aqui batendo esse papo com a gente, se predispôs, né, a estar aqui conversando com a gente, a quem a gente agradece. E agora o secretário do Sindicop, o Carlos Neves, também aí tendo a sua participação, conversando com a nossa pré-candidata. Pois não, Neves? Bom, Yara, é uma pré-campanha ainda, né? Então, realmente, não se tem como falar tudo que se gostaria, né? Isso. Mas eu acredito que, de certa forma, dá para se passar a mensagem para os servidores, né? Não só também do sistema penitenciário, mas também de outras categorias também. Porque a gente sabe que nós precisamos de representantes do sistema penitenciário dentro da Assembleia Legislativa para não passar do que a gente passa hoje, né? Durante o período da pandemia, para se conseguir chegar dentro da Assembleia Legislativa, nós tínhamos que pedir pinico para muito deputado, a gente tinha que implorar para muito deputado acesso para conseguir entrar, e nós tivemos aí 4 ou 5 deputados parceiros, né? Que muitos falam, mas o cara é de esquerda, mas colabora com o servidor, briga, luta e combate, né? Independente do partidarismo, né? Esperamos contar aí com os nossos candidatos, né? Se aprovados dentro da Assembleia Legislativa, né? Para resolver muita coisa, né? O assédio moral e também, vamos dizer, o sexual, você deu uma cortada aquela hora, mas o sexual também cabe aí. Nos últimos quase 4 anos, o assédio aumentou demais dentro das unidades prisionais, vindo do topo para baixo. Então, a questão do assédio tem piorado muito. Nós combatemos esse tipo de situação, mas a gente sabe que para se provar um assédio, existem N questões e judicialmente é dificultoso, né? Mas o combate tem que ser feito. Se eleita, você tem ideia ou alguma ideia de projeto para que seja feito dentro do sistema penitenciário, como às vezes tem em outras instituições, outras secretarias, né? Sobre o assédio moral e também o assédio sexual, principalmente na questão da mulher? Carlos, isso é extremamente importante que você me perguntou. Olha, é um absurdo que, quando existe denúncias de assédio, a própria unidade do assediador faça a apuração disso. Deveria ter, sim, um órgão, uma comissão, alguma coisa independente que faça essa investigação, que faça o esclarecimento, entendeu? Porque hoje, realmente, as pessoas não falam, as pessoas têm medo, as pessoas não denunciam, elas acabam sendo subjugadas com relação a isso, né? E, assim, eu acredito que se houve denúncia, imediatamente a pessoa denunciada tem que ser afastada do cargo até que se termine o procedimento para elucidar isso. Então, criaria, sim, um órgão independente para fazer a investigação disso, dentro da SAP, logicamente, né? Para fazer a investigação disso, faz o afastamento da pessoa, tá?
o denunciado, o investigado, até que se termine aquilo. Porque hoje o que a gente vê não prospera, as denúncias não prosperam, e são muitas. A gente tem muita gente boa trabalhando, mas a gente também tem gente ruim. Então, é necessário que se crie, sim, algo para combater isso, e de uma forma muito enérgica e de uma forma muito séria. Eu trabalhando com as pessoas, eu tive denúncias a respeito disso, aí quando você vai ver, as coisas não prosperaram, por quê? Porque é a própria unidade que investiga, porque quando se investiga de uma forma muito superficial, as pessoas têm medo. Então, eu, se conseguir chegar lá, com certeza vou criar meios para que isso seja combatido, sabe? Existem muitas coisas que acontecem que eu não acho justo, que eu não acho correto, que, assim, é até inaceitável, né? Então, isso são assuntos que eu tenho conversado bastante com o pessoal que está junto comigo e que, sim, a gente tem que fazer, né? O pessoal que está junto comigo na minha campanha não tem ninguém de fora do sistema prisional. Não tem ninguém de fora do sistema prisional. Por quê? Porque é importante eu manter aquilo que eu acredito, tá? Que são pessoas que conhecem as nossas dificuldades, que sabem das nossas dificuldades. Então, quando a gente fala de problemas a serem solucionados, a gente realmente quer solucionar esses problemas, a gente realmente quer trazer condições para que isso não ocorra. E a gente sabe que, se você resolver um problema de uma forma séria, de uma forma incontestável, isso vai diminuir, né, bastante que os outros continuem fazendo o que estão fazendo e de uma forma impune. Então, a gente sabe que existem gestores sérios, seríssimos, pessoas que trabalham, que olham o bem dos seus servidores, mas a gente também sabe que existem pessoas que, em razão do cargo, abusam daquilo que ele tem, né? Abusa dos seus servidores, abusa daquele do mundo que ele está ali desenvolvendo dentro de uma unidade prisional. Parece que ele é dono daquilo, parece que ele é dono dos servidores, quando, na verdade, ele é um servidor igual aos outros, ele só está num cargo diferente. Então, não dá para a gente fechar os olhos. Veja bem, eu não estou falando isso aqui para parecer, a Yara vai chegar e vai bater de frente com o diretor. Não é isso, não é isso. Nós temos que trabalhar conjuntamente, nós temos que desenvolver um ambiente de trabalho saudável, nós temos que desenvolver um ambiente de trabalho em que as pessoas consigam desenvolver toda a sua trajetória profissional sem estar adoecido. E olha que isso tem acontecido muito. E o pior é quando a gente não se apercebe estar adoecido. Porque se existe o assédio, né, se ele existe diuturnamente, reiteradamente, a gente vai adoecendo. A gente vai adoecendo psicologicamente, mentalmente. Existe aí aquela história do final de semana, vamos beber um pouquinho, vamos aumentar mais um pouquinho. Aí, quando você se dá conta, você já está usando o álcool, em razão de uma pessoa que está ali exercendo um poder, né? A gente fala que é a síndrome do pequeno poder. Está ali exercendo aquele poder e em cima daquelas pessoas, daqueles funcionários, e a gente não pode deixar, a gente tem que combater isso. Então, não é você ser combativo com todos, mas você ser combativo com o mau servidor, porque um diretor-geral, ou um diretor de segurança e disciplina, ou um diretor de núcleo, porque nós estamos falando do alto escalão, né? Nós não estamos falando do servidor comum, nós estamos falando do mais alto, o que está ali exercendo o poder. Então, não é travar uma luta contra todos, não, mas você realmente tirar daquele que faz esse tipo de ação que ele tem esse poder. Isso a gente tem que combater, isso a gente tem que realmente retirar. A gente tem que ter uma visão mais ampla, né? A gente precisa de líderes e não de chefes. Eu acredito nisso. Perfeito. Com relação a essa questão, a saúde realmente é muito prejudicada, né? Não só a física, mas a psicológica também, né? E falando em saúde, né?
A gente sempre comenta, né, que dentro das unidades, a CIPA é um braço que pode ajudar e principalmente salvar vidas, né? Tivemos aqui no Sindicop o encontro estadual das CIPAs, né? Graças a Deus foi ótimo, né? E tem encontrado aqui muita gente e que tem comentado muito essa questão da saúde do servidor, né? E o Sindicop também, como também é de conhecimento seu, Yara, o IANSP nosso, ele é ótimo, ele é um dos convênios, né, do servidor, que são poucos no mundo, né? Ele tem tudo para dar certo, mas devido a uma administração que é feita pelo governo do estado, acaba se apropriando do nosso bem, do nosso Instituto de Assistência Médica do Servidor, e acaba explorando o Instituto em benefício de mazelas e em benefícios de apropriação, né? Digo, de serviços e até de contratos, né? Ultimamente descobrimos que parece, né? Foi denunciado pela CCM do IANSP que a empresa Gocil acabou ganhando o contrato de segurança do Hospital do Servidor e algumas outros CEAMAs, né? De forma, assim, um pouco duvidosa, né? E também alguns contratos estranhos, né? Que parece que são feitos para privilegiar determinadas empresas, né? E a nossa luta sempre foi querer que o servidor administre o IANSP, porque o Estado não dá a sua contrapartida dos 3%. Então, só nós financiamos aquilo e, infelizmente, ninguém sabe aonde vai esse dinheiro. Ninguém sabe quanto se arrecada totalmente, quanto é gasto e se existe mesmo, que o governo fala que o dinheiro não dá. Aí não dá para quê, né? Começaram a negociação de terceirização de alguns setores, né? Dentro do próprio hospital. Construíram uma lanchonete no lugar do call center que atendia os servidores, né? Que é um absurdo, né? E a lanchonete atende todo mundo, inclusive pessoas que nem estão ali sendo atendidas pelo Hospital do Servidor. Teria como, se chegar até a Assembleia Legislativa, nos ajudar nessa questão de tentar passar a administração para o servidor e também fazer uma auditoria? Então, Carlos, é o seguinte, né? Numa conversa, assim, dessas de bastidores, eu descobri a semana passada que no estado de São Paulo nós temos 88 mil cargos políticos dentro do estado de São Paulo. Inclusive, o IANSP. Normalmente os diretores regionais são cargos políticos. Então, não dá para a gente cobrar, né, de uma pessoa que não está muito bem remunerado, por sinal, não dá para a gente cobrar de uma pessoa que está lá assim, que ele haja em favor do servidor, porque ele está lá politicamente. Ele não está lá por uma forma, não é ilegal, mas ele não está lá de uma forma que seria transparente, que seria uma forma legal para nós servidores, né? Porque eu também sou usuária do IANSP. Aqui na minha cidade, há 3 anos atrás, eles iam cortar o convênio. A minha cidade já não tem hospital. Tem uma maternidade, tem um laboratório, eu moro em Mirassol, uma cidade pequena do interior. E eles iam cortar simplesmente porque disse que o cadastro tinha, a renovação do contrato, estava faltando alguma coisa, e aí a gente teve que correr politicamente. Agora, voltando à sua pergunta, claro, um deputado, ele além de legislar, ele também tem a função de fiscalizar, né? Então, claro que seria, sim, de minha intenção, uma auditoria. Claro que seria, sim, a intenção, porque se o Instituto é para o servidor e é do servidor, né, nada mais justo que nós tenhamos as informações, que nós saibamos o que acontece dentro do IANSP. E por quê? Né? A gente sabe que alguns hospitais acabam quebrando o contrato porque o pagamento das consultas são muito pequenas, né? Os serviços prestados, existe um atraso que não deveria existir, porque o convênio você paga todo mês e você não usa, né? A não ser casos assim, você não usa aquilo reiteradamente, você não...
Então, o serviço que é prestado é muito aquém daquilo que a gente imagina ser arrecadado. Por mais que o serviço de saúde seja um serviço tecnicamente caro, mas vai depender muito. Eu vou te contar, em 2018, no final de 2018, a minha mãe foi diagnosticada com leucemia aguda, né? E a minha mãe foi internada, o médico disse que a minha mãe precisava do tratamento urgente, urgentíssimo, tá? Isso foi no dia 27 de dezembro de 2018. No dia 3 de janeiro de 2019, minha mãe internou no hospital, né? E não saía autorização para quimioterapia da minha mãe, que era uma coisa urgente. Então, eu fui mais um dos casos, infelizmente, depois de 40 dias, minha mãe faleceu. Eu fui mais um dos casos que tive que me virar. Eu tive que me virar para ter o início do tratamento da minha mãe, tudo tal. Então, a gente sabe que isso são coisas que a gente realmente precisa ter a resposta, porque você sabe que às vezes não vem autorização, não vem autorização de exame. É um absurdo que um instituto que você paga, você tem que demora meses e meses para agendar. O serviço prestado pelos médicos, pelos enfermeiros, pelo hospital, eu não estou questionando, mas a gestão disso, eu questiono sim. E, para mim, pessoalmente, Yara, tem que ser feito realmente uma auditoria para saber quanto se aplica, quanto se recebe, aonde esse dinheiro vai, né? E outra coisa, a superintendência também, que são pessoas que estão lá há anos e anos e anos, os diretores regionais, que são cargos políticos, isso tudo tem que ser questionado. Isso tudo tem que ser questionado, né? Não ficar lá de eterno, porque a gente sabe que quando fica muito tempo, os vícios vão se aumentando, né? Vão se proliferando. E eu não teria problema nenhum em pedir uma auditoria e ir atrás disso. Nenhum mesmo. Eu sou uma pessoa, né? Quando você trabalha 30 anos no sistema, a gente não pode ter muito medo de nada, não. E você vai, e você pergunta, e você quer esclarecer. Como eu disse aqui no início, eu sou uma pessoa extremamente pela transparência. É tudo muito claro. O que não é escondido não tem muito questionamento, né? Perfeito. Vitor, é com você. Tá certo. É isso daí. Nós estamos conversando com a Yara Obrigado. Santos. Ela é pré-candidata a deputada estadual, hoje aqui com a gente na Rádio Sindicop. Deixa eu aproveitar a pergunta do nosso amigo aqui, deixa eu até jogar na tela, do Augusto Trigo. Ele, bom dia a todos. Gostaria de saber da colega Yara qual a posição do candidato Tarcísio com relação ao fim desse confisco salarial dos aposentados, já que ela está apoiando esse candidato. Eu quero completar, pré-candidata, essa pesquisa, trazendo a informação, não é, que todo mundo sabe, de que o Ministério Público de São Paulo pediu, né, a abertura de um inquérito policial para apurar eventuais irregularidades aí na declaração de domicílio eleitoral do candidato Tarcísio de Freitas, né, do Republicanos. A solicitação foi da Promotoria Eleitoral de São José dos Campos. Não é? Como que a senhora enxerga essa situação e como que a senhora considera que nos últimos 30 anos aí, tantas dificuldades dos governos do PSDB, o último agora conseguiu ser o pior de todos, governando e conhecendo, a gente não pode negar que conhecem o Estado, né? E diante de um candidato como o Tarcísio, que nem do Estado de São Paulo e que já começa a sua pré-candidatura, sendo aí questionado pelo Ministério Público através desse inquérito policial. Bom, vamos lá. Primeira pergunta do nosso colega lá, né, com relação aos aposentados. O Tarcísio, ele vem declarando, né, que há, sim, um excesso das atitudes tomadas pela atual gestão com relação aos aposentados também. Ele tem declarado que ele pretende, né, acabar com isso. Pelo menos, das vezes que eu ouvi, foi isso que ele disse. Agora, eu respondo por Yara, não respondo por Tarcísio, tá? Nós estamos aqui falando da minha pré-candidatura. Com relação aos processos, eu acredito que foram 3, 2 já foram superados com relação ao domicílio dele, né?
eu acho que essa coisa, assim, bairrista, né, de Tarcísio ser carioca, de não ser paulista, de não sei o quê, eu acho que a gente tem que ver mais caráter. Vamos procurar se ele fez alguma coisa errada, vamos procurar se ele tem algum processo, vamos procurar na vida pública dele qual o posicionamento. É muito bairrista a gente fazer isso, falar que o domicílio Mas dele não é conhecer o aqui. Estado não é importante para administrar? Mas se você sentar com ele e conversar, você vai se surpreender. Você vai se surpreender. O Tarcísio, ele estudou em Campinas, ele fez engenharia em Campinas. O estado de São Paulo não é uma coisa nova para ele. Veja bem, eu acho que realmente você posicionar isso com relação a ser carioca, ele não está no estado do Rio há bastante tempo. Ele trabalha em Brasília há bastante tempo. Então, eu acho que essa não pode ser a maior dificuldade em estar recebendo alguém enquanto candidato a governo. Eu acho que não é essa. Eu acho que o que tem que ser visto é proposta de governo, projeto de governo, qual é a atuação daquela pessoa, qual é a formação daquela pessoa. Então, eu não vejo um problema nessa questão, eu não vejo, porque nós temos outros problemas bem maiores, né? Então, para mim, enquanto republicana, eu estou no partido em qual o Tarcísio veio como governador. Eu fiz a minha opção pelos republicanos em fevereiro, tá? Eu nem sabia quem vinha a governador, não sabia. Mas, enfim, para mim, eu e Yara, como eu estou convivendo com ele, não tão proximamente, porque, gente, existe uma dificuldade. Não é assim, você está no republicano, você está junto com ele, você tem que saber. Não, existe toda uma dificuldade. Eu sou mais uma. Hoje, os republicanos têm, salvo engano, 184 candidatos a deputados estaduais e federais. Aí tem mais a coligação, que ele fez com outros partidos. Você não consegue tanta proximidade como deveria ser, né? Mas não vejo isso. Nas falas dele, né, quando está no geral, nas falas dele, ele fala muito em cuidar de gente, em estar resolvendo problemas. Aí tu fala assim, mas ele é pelo empresário. Nos projetos dele tem muita... a vertente dele é muito cuidar de gente mesmo, gente igual eu, igual vocês, nós que estamos aqui e temos a nossa importância enquanto seres humanos, mas que somos pessoas comuns. Então, ele fala em educação, em saúde, em segurança, entendeu? Está dando de volta, devolvendo para o povo o que a gente não está tendo. Agora, né, nós temos aí uma chuva de recursos, de coisas, mas nós estamos no final de um mandato, nós estamos no final de uma gestão. E isso é natural, porque, né, vamos soltar as burras para as pessoas esquecerem os anos anteriores, os 3 anos anteriores. Então, eu tenho acreditado, sim, em desenvolvimento, em trazer dinheiro, em trazer emprego, porque nós, servidores públicos, né, se a situação está desfavorável, as pessoas que estão na rua estão muito pior. E a gente não pode simplesmente olhar só para o nosso umbigo. A gente tem que ver que o maior estado do país deve voltar a se desenvolver. Nós temos muitas indústrias indo embora do estado de São Paulo, nós temos muita falta de emprego ainda, nós temos dificuldades com... não vamos falar em agronegócio, que dá aquela impressão grande, dos pequenos produtores, que têm problemas até com conseguir água para a sua produção rural, a sua agricultura, o seu rebanho. Então, há uma complexidade de coisas. E eu acredito que projeto, caráter, é que deve dimensionar a escolha de um governador, capacidade técnica, né? Não nos esqueçamos também, né? Nós estamos aí com o Rodrigo Garcia, ele vem crescendo, ele vem se projetando, mas a gente não pode esquecer que o Garcia fez parte dos governos anteriores, aqueles governos que também nos tiraram direito. Eu não estou aqui para tacar pedra em ninguém, o povo é quem vai decidir quem será o novo governador, qual será o novo governador, e de novo eu reitero, se eu, pré-candidata, chegar lá, conseguir chegar lá, eu vou ter que ter a postura de aproximação para conseguir aquilo que a gente necessita.
mas a gente não pode esquecer de posicionamentos anteriores, a gente não pode esquecer de atitudes anteriores, né? A gente não pode esquecer que fez parte do governo anterior, desses 20 e tantos anos que o PSDB estava aí, né? Ah, mas ele é do DEM, mas esteve junto, estava junto, né? As decisões tomadas administrativamente teve muito de Rodrigo Garcia. Eu estive com o Rodrigo Garcia alguns meses atrás pedindo algumas coisas para ele. Eu acho que você, quando a pessoa está no poder, é através dela que você vai conseguir ter respostas positivas ou a negativa que continua. Mas a gente não pode esquecer disso. Projetos são importantes. Quais são os projetos que vão trazer para o Estado? Quais são os projetos que vai desenvolver para o Estado? Qual é o posicionamento daquela pessoa, né? E caráter, e a capacidade técnica. Eu não duvido que o Tarcísio tenha extrema capacidade técnica. Eu não duvido que o Tarcísio vá fazer uma gestão voltada para toda a população do Estado de São Paulo. E a gente não pode, eu como pré-candidata, eu representando um nicho, eu levanto essa bandeira até a morte, gente, até a morte pelo sistema prisional e pelo servidor. Mas a gente também não pode ter só voltado para o nosso umbigo os nossos problemas. A gente tem que ter uma visão mais ampla, a gente tem que ver que o bem comum também precisa ser aplicado. Então, não é uma coisa assim, você está falando, você está sendo incoerente, você está falando uma coisa. Não. O meu compromisso é o sistema prisional, é o servidor público, mas eu não posso, como pessoa, deixar de ter uma visão geral. Então, Tarcísio é bom, Haddad é bom, seja qual for ele, mas a gente não pode ter essa posição bairrista, porque uma pessoa nasceu no Rio de Janeiro. Se esse for o único motivo para ele não ser governador, eu falo que eu sinto muito, mas esse motivo não é o suficiente para ele não ser governador. Na verdade, pré-candidata, não é bairrismo nenhum, é a legislação, né? A legislação exige residência mínima de 3 meses no novo domicílio para que o título de eleitor seja transferido. Então, não é bairrismo, é legislação. Deixa eu só fazer uma parte. Eu não estou contestando a legislação. E isso, nos 2 primeiros processos, já foi superado, parece que o segundo está encaminhando para isso também. Mas eu estou dizendo que as pessoas levantaram essa bandeira dele ser carioca, E essa bandeira dele ser carioca é bairrismo, entendeu? Na verdade, foi superado... Carlos Vila, foi não? Não, na verdade, os processos foram superados por vícios formais, né? Esse processo que está em segredo de justiça aí é do Ministério Público Eleitoral lá de São José dos Campos. E a grande questão é se nasceu no Rio, onde que nasceu, né? Vamos falar a verdade. A grande questão é conhecer o estado de São Paulo, entendeu? E não é, com todo respeito, a gente quer uma aproximação, inclusive a gente quer conversar com ele, né? Mas ele vem parece que ele não conversa com os sindicatos, tá? Tem essa barreira. Ele é um cara político, né? Porque tanto é que a gente não pode esquecer que ele já tem cargos ali, ele veio crescendo desde o governo Dilma, né? Governo Dilma, Temer, né? No DENIT. Fez na verdade, para São Paulo, como ministro, ele não fez nada. Só fez o projeto de privatização da Via Dutra, que ainda diz que vai ter algumas melhoras ali, mas uma coisa que poderia ser muito mais barata, as taxas de pedágio não abaixou, mas a gente quer conversar com ele, a gente quer saber qual que é a opinião dele aqui, né? No princípio, ele gravou um vídeo polêmico, falando que é a favor da privatização, depois, em contato com outras pessoas, falou que é contra, mas a gente queria uma palavra dele falando com os verdadeiros representantes da categoria, que são sindicatos aí, alguma associação, que é essa questão da própria privatização. Porque, inclusive, a gente sabe, né, que a privatização partiu do próprio hoje governo Bolsonaro, partiu de Brasília. Inclusive, tem um projeto de lei que continua, que é de 2015, que está lá né, que está sendo avaliado, e que é a privatização não da área fim, não da atividade fim, que é a Polícia Civil. O projeto foi o que a gente está acompanhando pela Associação Nacional. Ontem, inclusive, mandamos manifestações aos deputados, após pressão, inclusive, um deputado que era parceiro nosso, estava virando contra, acabou o relatório dele pedindo arquivamento.
que é o Alberto Neto, inclusive é do PRB, lá de Amazonas. E como o Alberto Neto pediu arquivamento depois de uma audiência pública que foi realizada ali, a pedido da GPM Brasil, como um deputado do Mato Grosso do Sul, Nelson Trade, né, conhecido como Nelsinho Trade, ele foi lá, fez um relatório, um voto alternativo, e quer passar. Só que teve um decreto do Bolsonaro favorecendo isso, né, inclusive mandando o BNDES emprestar dinheiro. E hoje o maior defensor da privatização em Brasília chama-se Anderson Gustavo Torres. Ele, como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ele tentou implantar isso, foi barrado ali por muita luta ali do sindicato, e ali no Ministério da Justiça está a todo custo tentando implantar isso, tentando implantar esses projetos de privatização no Brasil inteiro. Temos decisões favoráveis, algumas em alguns estados mandando reverter. Em São Paulo, não tem nada impedindo. Infelizmente, foi uma decisão absurda do Tribunal de Justiça, você deve ter visto, né, Yara? Mas não está barrando. Não inaugurou o lugar e não entregou para iniciativa privada, porque eu acho que economicamente não ficou mais viável, porque só 2 unidades. Mas a gente tem no Rio Grande do Sul, que é sido barrado pela Justiça Gaúcha, e eles conseguiram uma liminar agora autorizando. O projeto especificamente fala da movimentação interna de preços, que é o X a questão. Então, hoje a gente tem que continuar, né? Porque por mais que aprovou a Polícia Penal, foi um embalo, a gente tem a bancada da bala, né? Alguma parte dela conspirando contra nós. Aqui mesmo no Sindicop, né, Carlos? Teve uma visita do deputado Capitão Augusto, né, que se fixou domicílio aqui em Bauru, que nos alertou, falou assim, vocês na época aprovou a Polícia Penal que eles tiraram a ideia da privatização lá em Brasília. A gente só não esperava que ele ia defender a privatização nas redes sociais dele logo após essa visita. Como assim também fez o Coronel Tadeu, né, que se dizia parceiro nosso defendendo essa questão. Então a gente teve ali, acho que a aprovação ali, né, muita força do Major Olímpio, do finado Major Olímpio, e alguns deputados que sim que se comprometeram com a categoria, como é o subtenente Gonzaga, lá de Minas Gerais, o Lincoln Portela, esse sim, né, da base do governo, mas esse sim defende com unhas e dentes a nossa categoria, Lincoln Portela. A gente tem alguns aí, esses que são leais à Polícia Penal. Mas esse projeto de privatização ainda preocupa aqui em São Paulo. O Dória não contratou ninguém, tá? A gente pode pôr na conta que o Dória passou, o governo dele não contratou ninguém. Aquela primeira chamada que teve o pessoal que entrou no comecinho do governo Dória, que foi um pouquinho, tinha sido nomeado no governo Márcio França, e as outras nomeações que ele fez agora foi o Rodrigo Garcia. O Dória não contratou ninguém. E a gente sabe que o projeto de entrega dos presídios aqui passou pelo governo Dória, né? Estava no plano de governo dele, ele cumpriu. Tanto é que a gente, em dezembro de 2018, logo após o Dória ser eleito, a empresa Golsil, que é uma grande empresa que está por trás da privatização, todos nós sabemos, ela pegou do BNDES um empréstimo de 100 milhões de reais para capital de giro, que era para envolver nessa privatização. Então, assim, se você, e aí, como pré-candidato da categoria, todos, se o Tarcísio quiser, ele é convidado aqui do Sindicop, aqui, para dar uma palavra com a gente, se ele quiser, né, por ver o projeto dele para o sistema penitenciário, e em especial essa questão da privatização aí, porque a gente vê eles falar, esses políticos aí, vou privatizar a hotelaria, né? Mas o que é hotelaria no sistema prisional? O Estado não gasta com hotelaria. Então, eu acho isso preocupante, Eduardo, porque a partir do momento que entra algo que não seja genuinamente do sistema prisional, a gente corre riscos, né? A gente sabe que combater o crime não é fácil, a gente sabe que manter o sistema dentro da ordem e disciplina não é fácil, a gente sabe de todas as dificuldades. E também a gente vê que qualquer privatização é tipo você ter uma água represada e você começar a fazer um pequeno furo ali, uma pequena rachadura, uma pequena ranhura, e quando você vê, você já não tem mais controle, porque aquilo arrebenta. É uma preocupação. Realmente o Tarcísio, a princípio, nas primeiras aulas, ele diz que tinha lá Minas Gerais, tudo tal.
eu acredito que ele não tinha, naquele momento, o conhecimento do tamanho do sistema prisional paulista, das dificuldades que vêm, e hoje ele fala muito em segurança, combater o crime, valorização, mas essa questão detalhada de sistema prisional, eu não tive oportunidade, vou ser bem sincera, bem honesta, eu não tive oportunidade de conversar com ele ainda. Mas eu também posso tentar levar a ele essa proximidade para conversar e trazer as propostas do sistema prisional para os sindicatos, para vocês estarem aí divulgando, estou falando que eu acho que é importante, porque hoje o sindicato, em torno de 45 mil servidores, e a gente tem uma projeção de mais ou menos 100 mil votos, e isso faz diferença, e isso tem que ser levado, e não só por voto, tá? Não é só por voto, porque nós estamos falando de política aqui agora, né? De campanha política. Mas a gente trazer pela própria importância que o sistema tem. E eu sou contrária à privatização. Eu sou contrária à privatização, porque eu acho que é um meio de você levar... você vai levar um serviço terceirizado, você vai ter controle dele o tempo todo. Você vai saber o tempo todo quem são as pessoas que não... Vamos colocar lá, vamos terceirizar. Hotelaria. Tá, hotelaria é lavanderia, o quê? É alimentação, essas coisas, tá. TI. Você imagina terceirizar um TI do sistema prisional? Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar porque eu acredito que coloca em risco a segurança. Então, não. Aí você começa a colocar pessoas diferentes lá dentro, né, do sistema, que elas vão ter que entrar. E aí? Né? Então, eu sou contrária. Pode ser até que alguém chegue e fale, mas tem que ser favorável por isso, desafoga isso, não sei o quê. Mas eu hoje, como servidora que fui, eu sou contrária, né? Mas eu posso tentar falar com as lideranças do partido, falar com o pessoal lá. Vamos ver nesse período aí de campanha se ele se aproxima, se ele aceita. É que, na verdade, né, as informações acabam chegando. No dia 9 de abril, se não me engano, eu estive com o Tarcísio, eu fiz uma pergunta a ele com relação à privatização, e ele disse que ele não ia privatizar, tudo e tal. Aí fizeram algumas montagens, fizeram alguns vídeos, e isso foi ruim para nós, né? Eu acho que as pessoas, primeiro, devem dar oportunidade para a pessoa falar o que veio, o que ela pretende, mas, infelizmente, tem o afã de pré-julgar, né? Tem o afã de dizer logo na frente, não, por isso. Então, vai rotulando, e os rótulos acabam meio que afastando um pouco. Mas aqui, com vocês e com todo o resto das pessoas que estão assistindo, eu posso tentar essa aproximação, falar com as pessoas, ver se eu consigo. Não sei, porque eu não posso responder por terceiro, mas eu vou tentar. É um compromisso que eu faço com vocês. Aí, gente, nós estamos caminhando para o final porque nós extrapolamos o tempo, né? Isso significa que o papo tá bom, né, Yara? Que foi bacana, que foi legal, extrapolamos assim demais, né? Nós vamos partir para o final aqui já. Eu queria já passar a palavra para o Carlos Neves para as considerações finais dele aí, mais alguma colocação ou outra que ele tiver de fazer, não é mesmo? Depois para o Carlos Piotto, as considerações finais, e depois também o tempo, né, para nossa pré-candidata, não é mesmo? A Yara Santos aí, fechar, né, todo o seu pensamento, desde já agradecendo a ela, né, porque vem aqui, conversa, e é isso que a gente valoriza, viu? É vir aqui, porque tem pré-candidato por aí que não vem não, que não aceita, mas estamos por aí. Mandando um alô, um abraço aqui para o Messias Marcelo, o Adilson Venâncio, o Augusto Trigo, a Alicia Costa, o Adriano Rios, Matheus Zeola, o pessoal comentando aí, Lulu Stop, José Cláudio, não é o Claudinho, aqui pelo aplicativo também, deixa eu mandar um alô para Marli, lá em Goiás, curtindo a nossa programação, também a Josi lá no Paraná, em Presidente Prudente, o Antônio Carlos, o Manuel, o Rodrigo, o Cícero de Paula, a Carla, o Carlos, meu xará, obrigado, Carlos Silva também, aqui um grande abraço para o pessoal curtindo a programação da Rádio Sindicop. Pois não, Carlos Neves, as suas considerações finais. Yara, muito obrigado por
por ter participado desse programa conosco. E, como o Vitor falou, foi o que mais se estendeu até hoje, né? A gente deu uma extrapolada aí no tempo, mas a intenção é isso mesmo. Essa troca de informações, esse ponto de vista de cada um, isso é importante, porque ninguém é igual a ninguém, né? E todos temos dificuldades aí pela frente, e nós precisamos de representantes do sistema, pessoas que já passaram, pessoas que conhecem e que valorizem o servidor, né? E baseado nisso, né? Agradecer também aos nossos ouvintes, ao Vítor, ao Piotr também, né? E Yara, você como candidata, o que te diferencia dos outros candidatos, né? Essa é uma pergunta mais pessoal, né? Intrínseca de cada um, né? Eu sempre faço essa pergunta porque eu acho interessante como a pessoa pode se demonstrar que ela pode fazer em decorrência dos outros. Não é comparativismo, né? Mas é aquilo que de melhor você tem para oferecer para o pessoal, para que consigamos levar aí, quem sabe, um candidato para a Assembleia Legislativa. E mais uma vez, obrigado, tá, pela sinceridade, tá? Obrigado pela clareza e esperamos você uma próxima vez. Obrigada. Bom, o meu projeto, né? Já vou comecei a frase errada, porque ele não é meu, não é o projeto da Yara. Eu estou emprestando o meu nome, o meu ser para um projeto coletivo. Ele não é o projeto da Yara, é um projeto de todo mundo, porque vocês não vão me ver fazendo secções, vocês não vão me ver fazendo separações, não. É um projeto coletivo que a Yara empresta o seu nome, a sua forma física, o seu ser humano para desenvolver, porque se eu conseguir chegar lá, se isso acontecer, as portas estarão abertas para ouvir, e mais que ouvir, para desenvolver junto, para trabalhar junto. Então, eu jamais vou ter qualquer bandeira de separações, né? Apesar de eu não estar vinculada, eu sou filiada do Sindicop, eu não sou vinculada a nenhum nenhum sindicato, mas eu acho que a gente precisa estar junto, a gente precisa desenvolver trabalho juntos, a gente precisa ouvir o que tem que ser feito e trabalhar. Então, não é o meu projeto, é o nosso. A gente não vai conjugar em primeira pessoa, nós vamos conjugar em terceira pessoa, nós. Eu acho que isso me capacita e me diferencia. Não vai ser jamais o projeto da Yara, vai ser o nosso projeto, o de todos nós, de todos os servidores do sistema prisional, e de todo mundo junto, entendeu? Não vai ter essa de, não, porque é isso, porque é aquilo, não, vamos trabalhar juntos, e juntos a gente consegue, né, sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Tá aí. Piotr, suas considerações finais? Bom, Yara, agradeço sua participação positiva. Você sabe que esse material fica salvo ali para todos consultarem, né? Você veio, expôs os seus pontos de vista aqui, respondeu todos os questionamentos, e parabéns, boa sorte, né? E como o Carlos Neves disse, a gente precisa de representação nossa, né? E nós abrimos aqui o sindical para todos os pré-candidatos, e você é uma das primeiras que veio aqui, né? Teve essa participação eloquente, positiva, né? Colocou todos os pontos de vista, vai ficar salvo esse material, e espero aí, né, que você ou outro da nossa categoria seja eleito. E lembrando, né, nós aqui do sindicato, nós somos apartidários, não pode apoiar ninguém oficialmente, mas o que a gente pode fazer é abrir esse espaço, né, isso é devido à legislação, né, todos sabemos, a gente pode abrir esse espaço e vamos abrir sempre, né, se tiver oportunidade de precisar voltar, você vai voltar aqui para por mais situações, e esse é o canal que a gente põe, que a gente abre, nossa rádio aqui. E, novamente, parabéns, tá? Boa sorte aí na sua campanha aí, e que você seja
trabalhe muito e consiga aí seus objetivos, que é a eleição aí, que quem vai ganhar é a família penitenciária. Obrigada. A Yara. A gente recebeu a Yara Santos, ela é pré-candidata a deputada estadual, não é? Polícia Penal aposentada, muita experiência, não é? Veio bater esse papo com a gente hoje aqui. Desde já também, assim como o Neves, como o Piotto, eu agradeço muito mesmo a sua participação. Extrapolamos o tempo, mas eu acho que valeu a pena, não é? Acho que valeu a pena, acho que você se dispôs a vir aqui e o tempo não é preocupação. Agradecendo aos nossos ouvintes e dando agora aí minuto final para você, Yara, para você fechar aí. Desde já, desejo para você uma boa sorte, que de fato aí as pessoas enxerguem você como uma batalhadora, como uma lutadora e que você consiga aí se eleger e representar muito bem toda a sociedade do estado de São Paulo e, de um modo específico, os servidores penitenciários. Eu agradeço a abertura desse espaço, é importante. Eu confesso que eu estava extremamente nervosa, eu não sou acostumada a isso, aliás, eu não gosto de nenhum tipo de exposição, mas quando a gente trilha esse caminho, não tem jeito, a gente vira vitrine mesmo e não tem como. Eu quero agradecer a essa oportunidade do Sindicop, a você, Carlos, né, que me recebeu também, ao Neves, ao Piotto também, tá? Peço desculpas se de repente houve, assim, eu não consegui externar exatamente aquilo que eu penso, porque, como eu disse, eu ainda estou muito nervosa, né, não estou acostumada, mas quem sabe uma próxima vez. Quero agradecer também as pessoas que estão nos ouvindo, né, agradecer aos nossos colegas de trabalho, todos os colegas de trabalho do sistema prisional, que nós temos que ser resilientes todos os dias para enfrentar as batalhas que nós enfrentamos. E que a gente, mais que tudo, deixar de ser pessimista, não ser extremamente otimista, mas sermos completamente esperançosos. É isso que eu espero, tá? Um abraço a todos vocês e muito obrigada pela oportunidade. Aí, muito obrigado a você, Yara Santos, pré-candidata a deputada estadual. Se Deus quiser, vamos ter, né, finalmente uma representante genuína na Assembleia Legislativa. Obrigado, Carlos Piotto, até mais. Obrigado, Carlos Neve, até mais. Obrigada, Yara, até mais, viu? Valeu, gente, é isso daí, bacana. Muito importante, né? A gente valoriza muito mesmo a participação aqui de todos os pré-candidatos, não é mesmo? Eleições 2022,